Conforme já era esperado pelo mercado, o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner realmente ganharam as eleições da Argentina e vão entrar agora como novo governo a partir de dezembro de 2019. E a pergunta que fica, né, bom, e agora? A Argentina vai para frente ou vai voltar para trás? Bom, os motivos que levaram à derrota do Maurício Macri nas eleições da Argentina, eu já tinha falado no outro vídeo, quando saíram as primárias das eleições, que foi em agosto desse ano, e que já indicava a alta probabilidade do Fernandes, junto com a Cristina Kirchner, ganhar as eleições, o que acabou acontecendo, então não vou reprisar aqueles motivos aqui. Quem quiser assistir o vídeo, eu vou botar aqui o link também. E eu fiz um vídeo um pouco antes desse sobre aquela medida desesperada do Macri de congelamento de preços e que aquilo não ia dar certo, como não deu, não reverteu o resultado esperado, mas enfim. Mas antes de entrar no foco desse vídeo, no assunto desse vídeo em si, eu já queria convidar aqueles que ainda não se inscreveram no canal a se inscrever, ativar o sininho e também nos seguir no Twitter e no Instagram. Como vocês podem ver, eu tô aqui no outro cenário, ou melhor, no novo cenário. Quem já está acompanhando o canal sabe dessa mudança. Nessa terça-feira, que dia mesmo? Dia 23 de... deixa eu ver aqui, estou me esquecendo. 26, aliás, segunda-feira, dia 25 de novembro, que eu gravei o vídeo ao vivo com o Rodrigo Saraiva Marinho, que é diretor da bancada do Novo na Câmara dos Deputados. A gente falou um pouco sobre o cenário de juros, sobre o Brasil, enfim. Assistam esse vídeo. Lá eu comentei sobre a minha nova jornada agora na Liberta. Então aqui onde eu estou agora é o estúdio no escritório da Liberta. Então esse vai ser o meu cenário principal. E eu estou tentando fazer bastante assim, dinâmico, sem fazer com grandes edições, para poder ter essa recorrência de vídeos que eu falei que eu quero ter todos os dias um novo vídeo no canal, de um assunto pertinente, mas sempre com o desafio de não perder a profundidade e a importância do assunto em questão. Pois bem, então esse da Argentina, né? O que está acontecendo? Desde que saiu o resultado das eleições, aí ficou claro que o Macri ia perder, a gente viu coisas que já vinham acontecendo desde lá de agosto. Que eu falei naquele vídeo. Primeiro, eu lembro que em agosto foi a maior queda do índice Merval, que é uma das maiores quedas da história de todas as bolsas mundiais. Chegou a cair cerca de 40% naquele único dia em agosto, quando saiu o resultado das primárias. O dólar também acabou seguindo a sua tendência de alta e agora está em torno de 59 pesos por dólar. Então está nos piores patamares, no mais alto patamar dos últimos 20, 30 anos. A inflação de preço também está pegando, obviamente, está em torno de 50% da Argentina. Eu vou botar os gráficos aqui na tela. Então, realmente, a desconfiança é total. E se a gente olhar a desconfiança com a economia argentina, né? E se a gente olhar aqui o índice, não apenas o Merval, que o Merval é em pesos, mas tem aqui o Global MSCI Argentina, que é um ETF Argentina, ARGT, vou botar aqui na tela. A gente pode ver como lá em 2015, que estava nas mínimas, finalzinho de 2015, e aí quando o Macri ganhou as eleições, entrou no governo como nova administração e pelo menos fez uma série de anúncios e algumas medidas que foram na direção certa, como por exemplo, acabar com o controle de câmbio e aquele câmbio informal, que era o chamado dólar no paralelo, que lá na Argentina eles chamavam de dólar blue. E realmente a economia e a expectativa que a economia era muito grande, tanto é que esse índice chegou na máxima lá em janeiro de 2018, esse Global MSCI Argentina, o ARGT, e depois quando o mercado viu que realmente aquilo que foi anunciado pelo Macri, o que estava no discurso dele, ele não ia conseguir ou não estava fazendo na prática, o mercado foi corrigindo bastante, o dólar começou a subir e a gente pode ver o MSCI voltou novamente a cair, chegou a 22 dólares. Depois teve um repique no começo do ano e aí quando teve lá em agosto, perto de agosto, na verdade, foi bem em agosto ali que teve a queda também junto com o índice Merval, caiu o MSCI e agora continua ali rondando em torno de 23 dólares. E um outro sinal enorme de desconfiança com a moeda, eu já fiz um post sobre isso até no meu Instagram, que é o que eu chamo do spread nas casas de câmbio. Se vocês olharem casas de câmbio, eu gosto de uma que eu uso no Uruguai bastante, que é a Indumex. E colocar lá, entra no Indumex, dá para ver a cotação da moeda, e tem o dólar, o peso argentino, o euro e o real.
Olhem o spread entre o peso argentino, que está na venda 0,85, vou botar aqui na tela, e a compra 0,35, aliás, a compra 0,85 e a venda 0,35. O que isso significa? Esse é o diferencial, isso denota o grau de incerteza que tem, de desconfiança com relação à moeda argentina. Porque com esse diferencial de compra e venda, isso é 0,50 centavos de peso, isso é o peso uruguaio, a cotação do peso uruguaio para comprar um peso argentino. O que um peso argentino compra de peso uruguaio, aliás. E isso significa que se o sujeito for na casa de câmbio e comprar o peso argentino, depois quiser revender o peso argentino, ele vai ter uma perda de mais de 50% no seu valor inicial. Esse é o nível de desconfiança e por isso que é um spread tão grande. Esse spread é o bid-ask spread, o diferencial entre o preço pedido e o preço ofertado, bid-ask spread, é que é mais de 56%. Para calcular isso, basta pegar o somatório, a diferença, aliás, entre o 0,35 e o 0,35, que dá 0,50, e dividir o 0,50 de 0,85. E aí isso vai chegar a esses mais de 56%. É brutal o spread. Se a gente botar aqui na tela os outros spreads, do dólar, do euro e do real, não tem nem comparação. Mas isso denota a grande desconfiança que há agora em torno da moeda argentina. E aí o que a gente tem nos últimos dias que foi anunciado, né, medidas que foram anunciadas, estou com o computador aqui para não me esquecer das coisas que eu anotei, e que foi no caso das novas medidas, pelo menos é o que está sendo pretendido pela nova administração do Fernandes, já em dezembro, assim que ele assumiu o poder, anunciar algumas medidas emergenciais, dentre elas aumento de salários e congelamento de preços. Bom, essa aí realmente é a combinação mais que explosiva, é a dinamite de política econômica, porque ele vai conseguir realmente potencializar o problema da escassez. De que forma? Ele está aumentando a demanda nominal, aumentando os salários, mas ele está restringindo a oferta. Depois voltem àquele vídeo que eu falei sobre por que congelamento de preço não vai dar certo, mas é exatamente esses mesmos efeitos, mas potencializados, porque ele, primeiro, vai aumentar o nível de salários, então vai aumentar a demanda potencial da população, ao mesmo tempo que ele vai aumentar a quantidade de itens congelados. Então aquele problema de escassez que estava na época, se não me engano, eram 68 itens básicos da cesta básica, agora já se estima que pode ser de 300 a 500 itens de consumo. Isso realmente vai ter um efeito muito, muito nocivo, não vai ter o resultado que ele gostaria, que é de melhorar a economia. Sim, pode ter um efeito de consumo imediato, mas, de novo, todos aqueles efeitos das forças das leis econômicas vão entrar em ação e o efeito de congelamento, que é restringir a oferta ou desincentivar a produção, diminuindo a oferta, ao mesmo tempo em que ele vai aumentar a demanda, fomentar uma demanda artificial, aumentando os salários nominalmente. Isso vai fazer com que esse jogo de forças, de um lado aumentar a demanda, de outro diminuir a oferta, vai simplesmente gerar a escassez, e uma escassez talvez generalizada, como a gente já viu na Venezuela, talvez possa ocorrer. Óbvio que depende da magnitude que foram feitas essas medidas e a abrangência delas e de produtos, pode também levar a uma escassez na Argentina da mesma forma que como eu previ lá atrás com o anúncio do Macri. É mais do mesmo. Isso não vai trazer confiança para o mercado, isso não vai resolver o problema da economia argentina, isso é mais um paliativo e um péssimo paliativo, porque só vai gerar efeito de curtíssimo prazo, pode ter um repique bom, como foi o plano cruzado lá no Brasil nos primeiros 15 dias, um mês ou 2 meses, mas depois vem todos os efeitos deletérios da expansão monetária, depreciação da moeda e a consequência, que é o sintoma, a perda de poder de compra da moeda e a inflação de preços galopante. Isso não vai ser sanado enquanto não for sanado o problema fiscal da Argentina, porque essa é a raiz, a origem de todos os problemas. Um problema fiscal, de não fechar as contas públicas, de ter um gasto muito maior do que a receita, precisar emitir moeda para pagar essa conta, e aí que vem a expansão monetária, e é isso que está depreciando a moeda e causando essa elevação dos preços generalizados na Argentina. Mas enfim, infelizmente mais uma medida descabida, é mais do mesmo, e se essa cartilha for seguida à risca, a cartilha da esquerda, a cartilha
em certos momentos keynesiana ou até marxista, realmente isso não vai dar certo, jamais deu certo e não é dessa vez que vai mudar as leis da economia.